Vamos falar com Natasha Braga, doutora Natasha Braga, ela é otorrinolaringologista, especialista em voz e deglutição. Natasha é diretora de comunicação da Associação Brasileira de Laringologia e Voz e professora de otorrino da UFBA, um currículo invejável, conheço de muito tempo, competentíssima, e vai falar sobre a COVID na alteração da voz. Tem esses sintomas, doutora Natasha? A pessoa com Covid altera na voz também? Me explique aí, bom dia. Olá, pessoal. Olá, bom dia, Bocão. Bom dia, Camille. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito bom escutar algumas coisas, né, sobre a saúde. E a gente vai falar não só sobre o Covid, sobre também tudo sobre a voz, né? Porque o mês de abril é o mês nacional da voz, né? É um mês que inicialmente, em 99, era só brasileiro, e em 2003 virou o mês mundial da voz. Então, nós vamos falar sobre o que vocês quiserem a respeito da voz. O Covid, ele pode alterar a voz, sim, né? A pessoa pode ficar rouca, principalmente se ela for entubada, porque o tubo, ele tem uma bolinha no final, como se fosse um balãozinho, que é o cuff, e ele fica machucando as cordas vocais. Então, em muitos hospitais, né, eles têm diferentes protocolos, né? Eles vão, em um certo momento, tirar o tubo da garganta e vão colocar, abrir um buraquinho aqui no pescoço, que nós chamamos de traqueostomia, e vão começar a passar o tubo por baixo, justamente para não machucar a corda vocal. Porque na hora que a pessoa fica, a partir de 24 horas entubada, ela já pode ter alteração não só na voz, como também na deglutição, que podem ser provisórias, mas isso deve ser evitado. E o pós-Covid? E o pós-Covid? Explica pra gente aí, Natasha. Influencia também? É, então, o pós-Covid influencia, né? Infelizmente, o Covid, às vezes, ele dá umas inflamações nos nervos, né? E você também pode ter o machucamento, né? Você pode ter algumas inflamações na laringe, por causa da intubação. Então, a pessoa pode ficar não só rouca por causa da inflamação, mas também pode desenvolver, em casos mais raros, uma imobilidade de corda vocal, né? Além como uma dificuldade de engolir. Não é incomum as pessoas ficarem, né, engasgando após o Covid, né? Só que esses sintomas, né, são sintomas que são relativamente comuns e são de fácil tratamento também, né? Existem vários remédios que a gente pode utilizar para melhorar, para aliviar e para tratar esse sintoma. O mais importante é o diagnóstico precoce, né? Tá com sintoma, procura otorrino, a gente faz o exame, que é a laringoscopia, um exame super simples, ou se tiver com alteração da deglutição, a gente faz a endoscopia da deglutição para a gente ver o que está engasgando, para justamente não ter risco de aspirar, né, o alimento, ir para a via aérea e ter uma pneumonia. Então, a gente pode facilmente resolver isso. Agora, que Em tipo de relação à tratamento? campanha... Certo, pode fazer, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, pode falar, fale. Então, posso falar um pouco sobre o Deve, mês mundial da voz? deve, pode falar. Então, o mês mundial da voz, essa campanha nacional da voz, eu sou diretora de comunicação e marketing, né, da campanha. Esse ano, ele tem um slogan: o que a voz tem a dizer sobre a sua saúde. Então, o objetivo principal da campanha, que é promovida não só pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz, como também a Associação Brasileira de Otorrino, o objetivo principal é o diagnóstico precoce do câncer de laringe. Infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial e o Nordeste, segundo lugar no Brasil. Então, isso deve ser alertado, né? E o principal sintoma do câncer de laringe é uma rouquidão que persiste há mais de 15 dias, que não está associada a resfriado, a gripe. E essa rouquidão, diferente das outras, né, por gripe, por resfriado, ela não tem dor, ela não tem febre. Ela simplesmente é uma rouquidão que vai aumentando e dura mais de 15 dias. Nesse momento, você deve fazer um exame das cordas vocais, né, para você afastar o câncer de laringe. Tem outros sintomas também, né, como dor na garganta que não passa, dificuldade para engolir, tosse com sem sangue, perda de peso, mau hálito que aumenta. Enfim, existem vários sintomas do câncer de laringe. Então, se você tiver algum sintoma que persiste há mais de 15 dias, você pode procurar e deve procurar um otorrinolaringologista para fazer uma laringoscopia direta, que é um exame simples, indolor. Nós colocamos uma pequena câmera aqui na garganta, uma câmera fininha,
pode colocar um spray anestésico ou não, porque não tem dor, e a gente filma as cordas vocais, dura 2 minutos, e com isso aí você tem um diagnóstico do câncer de laringe e de outras lesões também nas cordas vocais. Aliás, eu tenho uma pergunta que é minha. Eu tenho uma pergunta. Importante também. Importante também? Pode falar. Não, porque está tendo um delay. É importante também. É importante também falar. Importante também falar que se a pessoa tiver um diagnóstico precoce, ela tem uma chance de cura de 90% a 95% dos casos. Ou seja, é um câncer altamente curável. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Daí a campanha mundial da voz, né? Porque se você descobre cedo, você fica bom, fica 100% curado. Pode falar. Certo, eu quero que você me explique o seguinte, doutora Natasha Braga, otorrinolaringologista, especialista em voz e deglutição. Eu tenho um refluxo que me acompanha diariamente, certo? Certo. É pesado o refluxo, daquele que você chora, que deixa aquele pigarro. Não é? A senhora conhece. Quando eu tiro o café, melhor... O refluxo, né? Pode falar, eu não ouvi o resto. Quando eu tiro o café, melhora sensivelmente. Então, Bocão, tem algumas... a gente sempre sugere, né, quando as pessoas têm refluxo, de evitar alguns alimentos, né? Então, o café, ele é um dos principais inimigos, porque ele resseca a corda vocal. E nós precisamos de muco, de secreção, para a gente poder falar, principalmente vocês, que são profissionais da voz, assim como cantores, professores, nós precisamos de muco, por isso que eu fico aqui, eu estou aqui, ó, e hidratando, né, minha corda vocal. Água. Então, é muito importante que a gente tenha muco. Quando você diminui o muco, ou tomando café, ou ingerindo bebida alcoólica antes da sua apresentação, ou ingerindo chocolate, leite, derivados, você aumenta esse muco com chocolate, leite, derivados, ou diminui muito muco com cafeína e álcool. Então, isso faz com que você fique com aquela voz seca. E no final, a depender do tempo de permanência da sua exposição de voz, no final você pode ficar totalmente disfônico, né? E passar o dia disfônico. Então, a gente sempre orienta, coma maçã antes de se apresentar, beba muita água, fale pausadamente, com espaço para respirar. Não fale até gastar o último ar, né? E evitar alimentos condimentados, evitar refrigerantes, evitar alimentos picantes, bebida alcoólica, fumo, frituras. Não vou comer nada. Não é bem assim, né? A gente deve evitar fazer uso dessas substâncias ao máximo, mas, no entanto, antes do uso profissional da voz, a gente deve evitar de fato. Então, vou fazer um programa, vou cantar, vou ensinar, vou dar uma aula. Então, não tome café, não ingira bebida alcoólica, não tome seu chocolate antes da apresentação, deixa para depois. Eu tenho um amigo, ele está até ouvindo, Cezinha, ele, de vez em quando, ele faz assim, sabe essa história? Ele coça a garganta de uma forma brutal. E assim, ele não se contém, é na frente de todo mundo. É uma coceira. O que é isso? Quando coça a garganta, então, sabe o que eu tô falando? Eu tenho que imitar para a senhora entender o que é essa coceira. Tem duas formas, né, desse barulho. Um é o pigarro. Por exemplo, tem pessoas que têm tanto refluxo que o pigarro fica na garganta e a pessoa fica... Isso mesmo, ele fica assim. Tentando limpar. Exato. Uma dica que a gente faz é o seguinte, eu estou com esse pigarro, certo? Amanheci ruim, estou com pigarro, tive uma festa no dia anterior, um casamento, infelizmente bebi e acordei com a voz ruim, cheia de pigarro. Aí, ó, ao longo da apresentação, você vai engolindo o seu pigarro. Em vez de botar para fora o pigarro, você engole o pigarro, porque na hora que você pigarreia, você bate as cordas vocais e com isso você vai ficar rouco, você vai causar inchaço nas cordas vocais. Então, uma outra causa desse... E aí já é outro problema. Aí é laringite alérgica. Geralmente são pessoas que têm...
geralmente são pessoas que têm rinite alérgica Isso. e coçam a garganta. Então elas ficam... Aí é uma coceira na garganta insuportável, que às vezes vai para o ouvido, a pessoa coça o ouvido também. Aí está relacionado à alergia. Então a gente tem que tratar a alergia, a rinite alérgica, para evitar que essa coceira dê, né? Então esse barulho pode ser pigarro, que geralmente é por conta do refluxo ou de algum alimento que você ingeriu, e pode ser também alergia, né? E aí a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Qual o diagnóstico, para a gente poder tratar especificamente o que está acontecendo. A doutora, a senhora falou aí especificamente uma situação interessante, bem imitada pela senhora, que eu também tenho uma amiga que me pede aqui para não falar o nome, tá dizendo aqui que ela tem uma alergia, uma coceira insuportável, que ela não consegue controlar, que é assim mesmo, coça o nariz, ou coça o ouvido e fica... Isso é terrível, né? O que é que tem que fazer? Não pode coçar? É terrível. Então, na verdade, se você não utilizar, né, porque assim, existem vários fatores, né? Tem gente que tem alergia a fungo, o fungo do quarto, o mofo do quarto. Isso. Então a gente pede para as pessoas tirarem a cortina do quarto, as almofadas do quarto, o livro do quarto, né? Se for fazer faxina, usa a máscara. Então, isso são os cuidados ambientais que a gente fala, né? Se for usar uma roupa que está muito tempo guardada, lava, né? Então, evitar poeira e mofo, né? Então, se mesmo assim, apesar da higiene ambiental, né, a pessoa mantém essa coceira, a gente passa a usar os antialérgicos, né? E muitas vezes os corticoides nasais, né? São medicações para diminuir esse sintoma, né? Muitas vezes também a gente usa lavagem nasal com algumas substâncias justamente para limpar essa poeira que fica no nariz, esse fungo que fica no nariz, vai para a garganta, e aí causa esses sintomas, né? Então, isso é fácil, simples, é o dia a dia do nosso consultório, né? O sintoma mais comum do consultório é a rinite alérgica, a alergia, a faringite alérgica, que é esse aí da coceira. Então, é muito fácil de ser tratado. Camille Martinho, mais perguntas. Agora, tem gente que também, quando come marisco, também sente a mesma coisa. Pode ser, doutora? Marisco ou mofo? Pode. Aí já é uma coisa mais grave, viu, Bocão? Porque, assim, tem um marisco, né? Ele tem uma proteínazinha que ele pode dar uma alergia séria, inclusive edema de glote para pessoas que são alérgicas ao marisco, né? Então, a gente fala assim, né? Tudo que tem perna é pior. Então, são os crustáceos. Caranguejo, siri, lagosta, tudo que tem perninha são os piores, são os mais arriscados, né? Ixi. O camarão, ele é um pouquinho menos, mas ele tem também as perninhas, né? Mas ele também dá alergia, né? Então, o que é que a gente fala? Né? Se a pessoa, na hora que come o marisco, ela sente um bolo na garganta, significa que ela tem alergia. E isso pode evoluir. Um dia ela sente um bolo, né? Outro dia ela pode ter edema de glote. Então, a gente sempre fala, se você tem alergia, você tem que fazer uma coisa chamada teste alérgico para comprovar a sua alergia, né? Que pode ser feito por meio de sangue, né? Tirar sangue, você descobre isso facilmente. E aí você vai evitar, né? Porque às vezes você está no passeio de barco, pode estar na ilha, pode estar no passeio de lancha, e você sentir isso e você não dá tempo de chegar em Salvador, né? Ou enfim, no hospital, para poder fazer um tratamento de um choque anafilático, da edema de glote, que é quando fecha tudo. Então, isso realmente é uma coisa séria, tem que ser realmente avaliada e a gente tem que saber quais são as alergias que a pessoa tem. Qual é o grande inimigo da voz, doutora? O grande inimigo da voz, o número 1, é o fumo, é o tabagismo. Estou fora, graças a Deus não fumo. É a maior causa de câncer de laringe, né? 70% dos casos de câncer de laringe estão associados ao fumo, e se for associado ao álcool, aumenta para 90%. Então, número 1 e número 2, fumo e álcool, né? O fumo é o pior de todos, né? Então, a gente realmente o maior problema, né, é o fumo e o uso de outras substâncias, né, o uso de outras substâncias que são fumadas também, né? Então, qualquer coisa que a gente fume, ela danifica muito a corda vocal e pode causar o câncer de laringe, é nosso principal vilão da voz. Vamos lá? Camille Martinho. Bem, bom dia, Natasha. Eu queria fazer... Oi, pode dizer. Pode falar. Bom dia, Camille.
Pode falar, Camille. Não, é porque a gente tem muitas perguntas aqui de ouvintes, mas antes de continuarmos, eu queria saber assim, a gente comentou aqui que a Covid deixa sequelas na voz, né? Quem precisou passar pelo processo de intubação, que é um processo muito agressivo, invasivo, também fica com sequelas. Essas sequelas podem se confundir com os sintomas do câncer de laringe, como você mencionou aqui, ou tem alguma coisa específica que os diferencia? Então, se você acabou de ter Covid e logo depois do Covid você começou a ter queixa de engasgo e rouquidão, até que prova contrária, isso é Covid. Agora, se esses sintomas persistem há mais de 15 dias, a gente tem que fazer uma avaliação. Porque às vezes uma pessoa que teve Covid, mas que fuma muito há muitos anos, né, usa álcool há muitos anos diariamente, então a gente fica sem saber. Infelizmente, a gente pode confundir. Então, a dica, né, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Otorrino é rouquidão acima de 15 dias tem que ser investigado, independente de ser Covid ou não. É óbvio, se tiver Covid, se estava associado a uma virose, se está associada a uma gripe, e a pessoa evoluiu com gripe, provavelmente é pela gripe, mas passou de 15 dias, tem que fazer uma avaliação com o otorrino. Pois é, doutora Natasha Braga, otorrino, muito obrigado pela entrevista aqui. Eu queria que a senhora falasse mais uma vez, porque em 24 horas a Bahia registra 71 mortes, 3.433 casos de Covid, e Salvador, 8 mortes e 366 novos casos. Taxa de ocupação em Salvador está agora em 79%, e a Covid ela está aí, ninguém pode negar. Queria que a senhora desse um recado em relação à voz e à Covid. Então, gente, primeiro, prevenção, né? Então, assim, a gente sempre fala, só para você ter uma ideia, eu estou há um ano atuando, né, sem vacina, me vacinei agora, recentemente, e eu não tive Covid. Eu só otorrino e faço exame, endoscopia e opero, e eu não tive Covid, né? Por quê? Porque eu me cuidei. Então, assim, o meu apelo à população é se cuidem, né? Eu usei máscara o tempo inteiro, eu lavei a mão, eu usei álcool gel, eu evitei aglomerações, né? Então, assim, na fase mais caótica, você tem que se proteger. Então, se você está na reunião, né, e você está usando máscara, dificilmente você vai pegar Covid. Então, se está todo mundo na reunião, até a reunião familiar, está todo mundo de máscara, dificilmente você vai pegar Covid, né? Então, assim, existem formas de prevenir. E outra coisa importante, viu, Bocão? Infelizmente, as pessoas vacinadas também podem ter quadros mais leves. Então, o fato de você estar vacinado não quer dizer que você não vai ter Covid. Quer dizer que você pode ter um quadro mais leve. Então, vacinou, os cuidados continuam, né? Então, a gente faz um apelo à população: use máscara, principalmente em aglomerações, em transporte público, né? Em trabalho com muita gente. Se protejam, lavem sempre a mão, evitem coçar os olhos, evitem passar a mão no nariz, evitem tirar máscara nesses momentos, né? Porque nós ainda, infelizmente, vamos conviver com essa doença por algum tempo e nós vamos ter que nos acostumar, né, com os hábitos do Covid. Bocão, será que eu poderia fazer um pouco, falar sobre onde nós vamos divulgar todo esse material de câncer de laringe, problemas de voz, toda a campanha nacional da voz, em que nós teremos vários artistas dando depoimento sobre a sua carreira, sobre os problemas de voz que já tiveram, sobre câncer de laringe, teve cantor que teve câncer de laringe quando superou, vão ter otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e profissionais da voz do Brasil inteiro nos nossos Instagram. Posso divulgar nossos Instagrams? À vontade, à vontade, à vontade. Fica à vontade. Então, na Semana da Voz, né, o nosso Instagram será @cuide da sua voz, que é o Instagram da Academia Brasileira de Laringologia em Voz. Então, de 16 a 20 de abril, @cuide da sua voz. E ao longo do mês todo, no meu Instagram pessoal, eu vou estar falando sobre, então eu vou estar repostando, né, o Cuide da Sua Voz, e vou estar falando tudo sobre voz. Então, temas como refluxo, como alergia, como o que faz bem para a voz, mitos e verdades sobre a voz, câncer de laringe, causas de rouquidão, né, causas de rouquidão no cantor, enfim, tudo sobre voz. A gente vai falar tudo sobre voz um mês. O meu Instagram é
doutora, abreviado, né, DRA, doutora, ponto, Natasha, com SH, ponto, Braga, né? Então, esse é meu Instagram, vou ter o maior prazer de receber vocês, e nós temos um conteúdo mensal, tudo sobre voz esse mês. E, ao longo do ano, eu sempre publico muito conteúdo informativo a respeito de otorrinolaringologia em geral. Então, Natasha, um abraço para você. Eu acredito que você foi minha colega. Não sei se foi no Anchieta ou nos Maristas. Foi. Não, nós somos colegas, nós somos contemporâneos. Foi verdade. Não foi? Eu que agradeço. Nós somos contemporâneos, isso, foi. Isso, nós somos contemporâneos. Doutora, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Repita de novo aí o Instagram. Eu que agradeço a participação. O Instagram, Cuide da Voz, @Cuide da Voz, não é isso? Cuide da Sua Voz, da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que vai ser só essa semana da voz. Uhum. E o meu Instagram pessoal, nós vamos divulgar material ao longo do mês todo, com vários artistas, profissionais da voz, fonoaudiólogos, vocal coaches. Eles vão dar várias dicas sobre voz, nós vamos falar tudo sobre voz. Vai ser o mês inteiro intenso no meu Instagram, que é doutora DRA. Natasha, NATASHA, Braga. Então, a gente vai divulgar o mês todo, tudo sobre voz, e ao longo do ano a gente divulga muito conteúdo informativo de otorrino, e a gente também responde todas as suas dúvidas. É um Instagram interativo. Eu aguardo vocês lá, e queria agradecer, Bocão, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Adoro estar aqui com você, no seu programa, e é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Valeu, Obrigada. doutora.